Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa 14ª semana de aula da disciplina de tópicos de física quântica. Hoje a gente vai abordar o tópico 5 do capítulo 40, que é o oscilador harmônico quântico, beleza? A gente vai fazer um paralelo com o oscilador harmônico clássico, né? Vamos falar dos níveis de energia, da função de onda e basicamente é isso, tá certo? Vamos lá. Para iniciar, o oscilador harmônico é importantíssimo tanto para a física clássica como para a quântica, né? Por quê? Na física clássica a gente tinha ali aquele sistema massa-mola, né? São partículas macroscópicas, né? Que a gente estudou, que oscilavam em torno de um ponto, né? Tinha uma massa e tinha uma molinha fixa em alguma parede e ela ficava oscilando entre duas amplitudes ali. Também tão importante quanto são as oscilações microscópicas, né? Como as moléculas de ar, elas vibram ao nosso entorno da gente, né? Por exemplo, prótons e nêutrons no núcleo atômico eles também vibram com uma certa frequência, eles também podem ser estudados do ponto de vista de um oscilador harmônico quântico, por causa da sua dimensão. E até mesmo um forno micro-ondas, quando aquece ali um alimento, uma água, por exemplo, ele faz oscilar as moléculas da água, transferindo energia para elas e aquecendo o nosso alimento, a nossa água, beleza? Então vamos lá. E já falamos da importância do oscilador harmônico quântico, dado que oscilações são importantes não só no mundo macroscópico, mas também no microscópico, onde a quântica domina, né? E basicamente a gente vai resolver a equação de Schrödinger não mais para um poço de potencial, não mais para um poço quadrado, como a gente fez antes, não para uma barreira, mas sim para um potencial desse tipo aqui, ó. Assim como na mecânica clássica, que o nosso oscilador era uma função parabólica, né? Se você olhar classicamente, se eu soltar uma bolinha, a bolinha vai oscilar, se não tiver atrito, vai oscilar daqui para cá, né? Ó, se eu soltar ela daqui, ela vem, passa pela origem com velocidade máxima, vem, chega até esse ponto, zera a velocidade, depois volta de novo. E fica fazendo esse movimento perpétuo aqui, né? No caso da quântica, a gente vai resolver a equação de Schrödinger para esse tipo de potencial, tá certo? Então aqui, esse é o nosso potencial que a gente vai... na verdade, esse é o potencial clássico. O livro aqui vai fazer um paralelo sempre com a mecânica clássica, né? Tá usando aqui F igual a menos kx, né? Então ele tá sempre fazendo analogia clássica, beleza? Uma coisa que ele fala aqui faz sentido é o seguinte, que como o oscilador harmônico oscila com frequência específica ômega, né, é de se esperar que a diferença entre dois níveis de energia vizinhos aqui nesse oscilador também tenham uma diferença de energia H cortado ômega, né? E a gente vai ver mais na frente que isso é verdade. Mas vamos lá. Aqui, ó. A equação de Schrödinger, basicamente, tem esse potencial aqui. Realmente é o potencial, é o mesmo potencial da mecânica clássica, só que ele usa um K' aqui, em vez de usar o K, né? Porque o nosso K' é diferente, tá certo? E aqui é o comparativo que ele faz, né? Mas basicamente a gente parte dessa equação. Tem um termo cinético, tá certo? Como a gente já viu anteriormente. Tem um termo de energia potencial, que é um meio de K' x2, vezes a própria função. E tudo isso é igual à energia total da partícula vezes a própria função, né? Esse é o potencial parabólico, esse é o termo de energia cinética e essa é a energia total da partícula. Algumas condições têm que ser cumpridas para essa função, como resultado dessa equação aqui, né? Essa função que é válida para essa equação, a função psi de x, ela tem que ser tal que quando x tender a zero, quando x tender a infinito, desculpa, mais ou menos infinito, a função tem que ser nula, né? Tá certo? Ela não pode explodir nos infinitos aí, mais ou menos infinito. Beleza? E aqui é o seguinte, o livro vai fazer várias considerações e tal, e não vai mostrar a solução, porque esse não é o objetivo do livro, né? Não é o propósito, tá certo? Eu fui atrás de uma demonstração e eu vi aqui um TCC
do aluno Tiago da Costa Gouveia, lá do curso de Matemática da Universidade Federal do Amapá. E o Tiago, ele mostra aqui bem bonitinho, tintim por tintim. Eu vou deixar aqui para vocês esse PDF dele em anexo aqui nessa aula, tá certo? Mas basicamente o Tiago, ele lá em cima, lá atrás ele mostrou como é que são as funções de Hermite, a equação diferencial de Hermite, né, a solução dela, tal, tudo bonitinho. E aqui na página 29 do PDF, que é a página 22 do TCC dele, né, ele resolve a equação de Schrödinger, essa mesma que a gente tem aqui, ó. A mesma que a gente tem aqui no livro. Essa mesminha aqui, ó. Menos o termo de energia cinética, mais o termo de energia potencial, que é o oscilador, igual a energia vezes a própria função. Ele faz... eu sei que não é o objetivo aqui, mas eu vou só mostrar mais ou menos como é que ele fez aqui, tá certo? Ele faz uma substituição, algumas substituições, né? No lugar de... ele introduz essa variável ômega, raiz de k sobre m. Ele introduz essa variável lambda, né, que é 2e sobre h cortado ômega. E o epsilon, raiz de m ômega sobre h cortado x. Ele faz isso aqui para deixar essa equação adimensional, sem dimensão, né? E fazendo essas substituições, não é por acaso isso aqui, tá certo? Tudo isso aqui já foi estudado antes e não é por acaso, né? Por que ele faz essas substituições? Porque quando ele faz, ele chega nessa equaçãozinha bem bonitinha. Ele faz as diferenciais aqui e tal, vai desenvolvendo. Eu não vou entrar nos detalhes, mas estou deixando aqui em anexo. No final ele chega nessa equaçãozinha bonitinha aqui, ó. Certo? Aí ele supõe, olha só, ele faz uma substituição. E pode fazer isso, tá certo? Você pode fazer uma substituição a qualquer momento para resolver a equação. Ele supõe que o φ de epsilon, essa funçãozinha φ, ela é uma exponencial de menos epsilon 2 sobre 2 vezes uma função h de epsilon. Olha só. E aí quando ele substitui essa função toda nessa equação diferencial 4.2, ele chega numa expressão como essa, numa equação diferencial desse tipo aqui, ó, que é praticamente igual à equação de Hermite, só que ela só é igual à equação de Hermite se esse termo aqui, ó, lambda menos 1, for igual a 2p, certo? Onde esse p é um número inteiro, variando de 0, 1, 2, 3 e assim por diante, tá certo? Se isso for verdade, aí tem o seguinte, ó, lá em cima ele substituiu por o lambda 2e sobre h cortado ômega. Então, isso tem que ser verdade, ó, lambda menos 1 é igual a 2p. Aí você substitui lambda, tem que ser igual a 2p mais 1, com o p assumindo esses valores aqui. E aí o lambda, ele é 2e sobre h cortado ômega. Então eu substituo 2e sobre h cortado ômega é igual a 2p mais 1. Dividindo tudo por 2, fica e sobre h cortado ômega é igual a p mais 1 meio, que é o que tem aqui, ó, p mais 1 meio. É basicamente essa expressão já, né? Ó, só passo o h cortado ômega que está embaixo para cá, multiplicando. E aí a gente tem que os níveis de energia são n igual a h cortado ômega vezes p mais 1 meio. Tá certo? Que é justamente essa solução aqui que o livro joga, né? Não é o objetivo dele mostrar de onde vem, mas é esse aqui. Os níveis de energia do oscilador harmônico são n mais meio de h cortado ômega, tá certo? Como a gente falou, a diferença entre dois níveis de energia tem que ser proporcional à frequência angular, e é o que acontece, ó. Se você pegar o nível 0 e o nível 1, né? Eles têm, e fizer a diferença de energia, vai dar h cortado ômega. Entre o 0 e 1, entre o 1 e o 2 e assim por diante. Aqui, ó, a diferença entre os níveis é sempre h cortado ômega, tá certo? Ó, sempre h cortado ômega. Aqui tem os 5 primeiros níveis, ó. É uma fórmulazinha bonitinha, né? Que bom. E é um potencial bem didático, é uma coisa bem simples. Mas isso aqui na prática nem sempre acontece, né? Muitas vezes acontece isso aqui, ó. O meu potencial, ele tem essa cara aqui, ó, esse de azul, tá certo? Ó, esse de azul. E aí, se eu pegar só uma pequena região aqui em torno de R0, ó,
Aí sim eu vou ter uma parábola, aproximadamente uma parábola, né? Ó, essa de rosa aqui, pink, sei lá. Em torno de R0 ó, é praticamente uma parábola. Aí sim, então, para valores de R0 muito próximos aqui, valores de R muito próximos de R0 aqui, ó, aí sim vale a minha aquela aproximação, que o potencial é um potencial parabólico, tá certo? Mas nem sempre ele é parabólico, tá bom? É só uma aproximação para um... naquele caso específico é uma aproximação para um R pequeno, em torno do R0, né? Uma amplitude pequena em torno de R0, tá certo? Mas beleza, para esse potencial a solução das energias são essas aqui, né? E aí o TCC do Thiago aqui continua, né? Ele continua, na verdade não precisa continuar. Aqui em cima ele fez uma substituição, ó, de que o φ seria uma exponencial negativa vezes um h. Esse h, como apareceu aqui, ó, exatamente na equaçãozinha de Hermite, ele é as funções de Hermite, né, os polinômios de Hermite. Então, assim, as funções de onda de um oscilador harmônico quântico, elas dão esse valor aqui, ó, exponencial de menos ε2 sobre 2, onde esse ε é dado por esse valorzinho aqui, raiz de m ômega sobre h cortado x, vezes o h de epsilon, que são as funções de Hermite, que são polinômios e tal. A gente não vai entrar nesses detalhes aí. O livro mostra uma função específica. Como eu falei, eu vou deixar isso aqui em anexo para vocês, quem quiser, tiver curiosidade de ver mais, tá certo? O livro traz aqui uma funçãozinha, tá certo? Ó, a primeira, n igual a zero. Que diferente do poço infinito, o n igual a zero existe aqui, tá certo? Porque se você substituir na energia, n igual a zero, a energia E0 vai dar meio de h cortado ômega, certo? Ela não existiria se o valor dela fosse zero. Aí é diferente. Energia zero é uma coisa. O n0, se a minha energia não for zero, aí é outra história, tá certo? Que isso até uma discussão que o livro faz aqui, ó. Não existe energia zero. Não é possível na mecânica quântica, não existe nenhuma solução da equação de Schrödinger que tenha energia zero, que satisfaça a condição de contorno. Você só vai ter que a função é zero, certo? Aqui nessa equação, ó, que a gente acabou de mostrar a solução dela. Quando você faz E igual a zero aqui, a única solução que não é aceitável é que o psi tem que ser zero, tá certo? Só isso. Então não existe não existe isso porque não existiria partícula, não existiria, tá bom? Não faria sentido. E aqui, ó, como n igual a zero existe uma energia para E0 é meio de h cortado ômega, é a menor energia do oscilador harmônico, tá certo? Meio de h cortado ômega. Então, o n igual a zero é um estado é uma função de onda aceitável, a função ψ0, que é essa aqui, ó. É uma constante vezes essa exponencial negativa, como eu tinha dito lá em cima, tá certo? Aí aqui ele faz a condição de normalização para encontrar essa constante, né? E faz uma comparação com o oscilador clássico. Vamos lá. Então aqui a gente já chegou a essas funções de onda do oscilador harmônico, que são as funções de Hermite, vezes aquela exponencial, elas têm que obedecer às condições de contorno, tá certo? Ó, o x, quando o x tende a mais ou menos infinito, ela tem que ir para zero. Por exemplo, aqui tem algumas soluções que funcionam, ó, mas que não vão para zero, elas vão para infinito aqui, ó, vão para menos infinito, né? Aí já não pode. Ela tem que tender a zero à medida que o x vai tendendo para infinito. Do outro lado também. E aí elas têm essa cara aqui, ó. Elas têm essa cara aqui, ó. Certo? Essa é o n igual a zero, ó. A função de onde ela tem um máximo aqui entre as amplitudes clássicas. Aqui é o comparativo do oscilador clássico com o quântico. Entre as amplitudes clássicas, ele tem um pico de função aqui, ó. Um pico só, para n igual a zero. E vai morrendo depois dessas amplitudes, ó. Vai morrendo até chegar no zero. Para n igual a 1, o pico, o número de picos aqui, ó. Picos e vales, né? Você tem dois pontos, não um ponto máximo e um mínimo, para n igual a 1, né? E aí, fora das amplitudes, ela vai morrendo também, tá certo?
E assim vai. Ela tem um comportamento senoidal na região dentro das amplitudes e exponencial na região fora das amplitudes. Tem até interessante observar, né? Ó, fora das amplitudes, dentro da região das amplitudes do oscilador clássico, ela tem um comportamento senoidal e fora tem um comportamento exponencial tendendo a zero aqui nas extremidades, né? Interessante. E aqui ele mostra um gráfico das probabilidades, né? De novo, ó. Fora da região das amplitudes vai para zero e dentro tem um pico. E aí o número de picos é sempre n mais 1, né? Ó. Quando n é 0, n mais 1 é um pico. N igual a 1, né? Tem 2 picos. Aqui e aqui. E assim por diante. E o livro também mostra aqui um gráfico azulado, aqui, ó, uma curva azulada, que é, segundo ele, a probabilidade de encontrar a partícula no oscilador clássico, que é o inverso da velocidade, né? Eu não vou entrar em detalhes nessa curva de probabilidade, que não sei como é que... provavelmente ela é verdade, é porque ela não precisa ser normalizada, ela deve ser normalizada, né? Mas não precisa ter esse comportamento aqui do oscilador de ir para zero nas bordas, né? Aqui, ó, a função de probabilidade de encontrar a partícula no oscilador harmônico clássico, né? Ó, essa de azul. À medida que você vai aumentando o número o N, os níveis de energia, essa curva verde vai se aproximando cada vez mais, ó, da curva azul, até que quando você tem um número muito grande, por exemplo, n igual a 10, que nem é tão grande assim, você vai tendo aqui, ó, esse gráfico verde sempre acompanhando o gráfico azul. Então tem um paralelo entre o oscilador clássico e o quântico, né? E aí o livro encerra aqui fazendo uma análise aqui do princípio da incerteza, né? Nesse paralelo com a mecânica clássica. Ele está pegando aqui um oscilador clássico e aplicando aqui a energia da mecânica quântica e fazendo esse paralelo aqui com o princípio da incerteza. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, tá certo? Eu vou deixar isso aí para um outro. Aliás, eu não vou abordar, né? Não vamos abordar em nenhum momento isso aqui, só um paralelo aí entre mostrar que ele está mostrando aqui que o princípio da incerteza basicamente ele está mostrando que o oscilador harmônico quântico, né, esse que a gente está estudando agora, não podia ter uma energia menor do que 1 meio de h cortado ômega. Se tivesse, esse princípio das certezas não seria satisfeito, né, como está acontecendo aqui. Ó. Seria violado e é por isso que ele precisa ter uma energia mínima de meio de h cortado ômega, tá certo? E aqui no final ele fala de novo aquilo que a gente já comentou, que mesmo quando a forma da função da energia potencial ela não é exatamente parabólica, como nesse caso aqui de azul, ó. Ela tem um formato meio parabólico no começo, depois muda, até de concavidade aqui, ó, né? Aí a gente pode aproximar, né, para um oscilador harmônico parabólico, né, para pequenas amplitudes a partir dessa posição de equilíbrio aqui. Se você fizer pequenas amplitudes, você tem um potencial parabólico aqui, tá certo? E é isso. Essa foi a nossa aula de oscilador harmônico quântico. Qualquer dúvida pode entrar em contato, me chamar. E por hoje é só. Um grande abraço e até a próxima aula.